quase morri nesse dia. Eu quase morrer e sentir um alívio imenso. Sim. É que eu fui, inclusive, me construindo como mãe, né? Assim, ó. Eu tenho que falar. Mas como é que eu vou falar? Eu não posso magoar a pessoa. Mas eu não posso magoar a pessoa? Claro que eu posso magoar a pessoa. É possível a gente chegar numa linha, numa comunicação em que você possa ser uma avó e estar presente, cuidar e amar e não invadir os meus limites pessoais. Teu sono perfeito. Existe isso? Não. Obrigada. Primeiro filho, foram quantas horas de parto? Trabalho de parto? 4. Segundo? 1h30. Terceiro? 26 minutos. Então, gente, ela pode parir aqui em Pode 10 parir. minutos. Hello! Estamos Oi! de volta! Segunda temporada! Fala, você não tava com saudade? Tava morrendo de Com saudade. certeza, meu amor. Não passa muito tempo sem a gente. 2 meses. Não. Estão morrendo de saudade, tenho certeza. E a gente também tava. Sim. A gente tá muito feliz com essa nova temporada e muita coisa boa tá vindo aí, não tá? Muita. Tem muita novidade. Então, gente, antes de tudo, muita gente assiste, tem lá vários views, vê os cortes, mas não se inscreve no canal. Gente, é muito importante pra gente. Vem aqui embaixo, se inscreva, curte, compartilha, manda pra todo mundo. E vamos aí, Maternipod vindo 2025. Para tudo que tá fazendo agora. Agora. Se inscreve, por favorzinho. E aí, a gente não vai começar a temporada, né? Mais ou menos. A gente vai chegar como? Com o pé na porta, entendeu? Com alguém que foi muito pedida, Muito. inclusive. Caixinha- A gente colocava na caixinha quem a gente deveria chamar. Tava lá Todas. sempre o nome dela. Todos Então, os nomes dela estavam lá. Então a gente trouxe, atendemos. Conseguimos, tá? Porque vocês vão entender quando a gente começar a falar como foi difícil, tá bom? Então, gente, eu vou falar aqui, vocês já vão identificar. Eu vou ler, porque o currículo não dá nem pra gravar, tá? Ela é médica, formada pelo FRJ, pós-graduada em pediatria e sono na infância e adolescência, mãe de 4, que inclusive uma está na barriga e a qualquer momento pode parir. Ela pode parir aqui no podcast, por sinal. Ela é fundadora da Janus Educação, já entreguei, empresa empresa de cursos de famílias que já ajudou mais de 40 mil famílias, que vai desde a gestação até o sono. Então, assim, passa ali por todas as etapas para ajudar, né? Com Quer certeza. aprender? É com a Januse. E ainda é autora de 2 best-sellers da maternidade. O Ano de Ouro, que a gente já vai ler, vai brigar quem vai começar, tá? 9 meses e Travessia, que somam mais de 40 cópias vendidas. Ana Januse! Seja muito bem-vinda. Olá! Ai, a gente tá muito feliz. Pelo convite. Quase que não dá. Quase que não dá. Aí vocês vão entender o porquê, gente. Tá mais do que especial. Assim, em cima da hora. A gente falou com a Ana, ela... Não, topo, mas então... Quando? É que tem que ser pra ontem, né? Ela está apenas com 38 semanas, gente. Apenas. É que assim, magrinha desse jeito, assim, com a carinha, um rostinho fininho, a gente não vê. É a Mas se ela maquiagem, chegar né? pra trás, entendeu? A gente consegue Isso. ver. Isso. Diz meu marido, não, nem dá pra perceber que você tá grávida. Falar, eu não consigo esquecer, não. Não consigo. Se tem uma coisa que eu não consigo fazer, é esquecer que tô grávida. Aí ele fala, de vez em quando eu esqueço da vontade de... É porque não é você. Não pode, né? Não dá, a gente quer. Ana, muito obrigada. Sei que, assim, fez um sacrifício com certeza pra estar aqui, da sua agenda mais lotada. Não fiz, ainda sabe por quê? vem. Porque eu adoro conversar, adoro sair de casa. No final, então tá igual a eu gosto de gente. trabalhar, mas eu quero sair de casa, ver gente. Eu falei, eu quero ver gente. Bora! Vamos correr um risco ali no túnel? Vamos, mas eu quero ver gente. Vamos nascer no túnel? Não, imagina. Não, Não, vai. e a gente super tranquila. Não, a perinatal aqui do lado. Ela, então, em casa. Aí eu, mas aí pra Glória tá um pouquinho mais distante. Imagina. Mas a gente liga uma sirene, faz um escândalo, Que passa, sirene, vai lá. amiga? Ah, qualquer coisa tem um bombeiro aqui, então tá Tem de boa. bombeiro, Não, gente. eu pedi pra ele com aquele médica e carrinho na bombeiro. frente. A gente abre espaço na mesa, entendeu? gente, Mas, gente, não vai acontecer, tá Não. tudo certo. Vai Tá dar. indo Baby vai bonito. esperar. Quarta Vai. menina, casa só de família, só de Isso. meninas. Só Vai meninas. esperar. Ai, que legal. Então, Ana, pra gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua história na medicina. Se você sempre quis ser mãe, se uma coisa ali ligou a outra, pro que você faz hoje, se teve relação com a sua maternidade, conta um pouquinho breve da sua história, porque o currículo é grande, né? Aconteceu muita coisa nesses anos aí. Eu, na verdade, me formei pela UFRJ pensando em fazer oftalmologia. Não sei por quê, porque eu não entendo nada de olho, não gosto de olho. Não, assim, eu só achei que ia ser bom. Porque, na eventualidade, né, de que eu quero ter filho. Eu já estava grávida quando eu me formei, queria ter filho. E eu falei, outras especialidades não vão permitir que eu tenha qualidade de vida com as minhas filhas, né, com a família que eu quiser formar.
E eu não queria ser mãe antes de conhecer meu marido. Eu tinha horror absoluto, mas eu acho que é porque eu tava mal parada, né? E aí depois que eu conheci meu marido, que é um cara bem bacana, eu falei, agora eu quero ter filho aqui sim. Agora eu quero ficar por aqui. E aí eu fui fazer oftalmologia e, gente, nada... Meu Deus, eu era muito ruim, uma coisa horrível. E a Clarice nasceu nessa época e eu fiquei muito solitária. Não tinha com quem trocar. Ninguém tinha filho, os meus amigos todos residentes. Ninguém tinha filho, ninguém tava pensando nisso. E aí eu decidi abrir o Instagram pra começar a conversar. Eu não tinha mais Instagram pessoal, parei de usar Instagram quando eu percebi que eu ficava amamentando e rolando o feed, vendo um monte de coisa que eu nem queria ver. E que tava só gastando meu tempo, me deixando mais ansiosa. E aí eu fechei meu Instagram pessoal, mas algum tempo depois eu decidi abrir um Instagram novo pra trocar figurinhas com outras mães. Eu tinha muita coisa pra trocar, por conta da minha formação e da minha experiência de mãe, e queria trocar. E aí foi isso que aconteceu. Na verdade, o negócio foi acontecendo. Foi crescendo. As pessoas começaram a gostar muito dessa conversa. Eu acho que isso foi 2019, começo de 2019, não tinha tanta gente na internet como tem hoje, né? Então, tinha um espaço pra gente conversar mesmo. E foi isso. E aí, eu acho que não tinha tanto julgamento também, né? Não tinha. Tinha. E é impressionante isso que você Padrão, falou, né, da maternidade. Aconteceu isso comigo logo no início. Eu comecei a perceber que eu estava tendo muita crise de ansiedade por isso. Aqui, ó, dedinho amamentando, dedinho rolando, pegando um monte de conteúdo que me deixava louca. A comparação, né? Que vai ser um assunto que a gente vai falar no meio. Isso, rotina. Eu olhava aquelas rotinas perfeitas, aquela criança que dormia e que não sei o que. Aí eu, cara, tá errado isso, não tá bom. E aí eu comecei a sair, né, de um monte de Instagram que eu seguia, parei de ver e realmente a gente tem muito conteúdo bom, inclusive o seu maravilhoso, que ajuda muitas mães, mas tem muita coisa também que a gente começa a pegar como comparação, né? E aí a gente vê, é isso lá, a família perfeita, a gente não sabe a rede de apoio, perfeita, né? A gente não sabe a família que tá por trás, né? As pessoas colocam recortes nas redes sociais e assim, a rede social é pra ser assim, não tem como eu achar que a pessoa faz por mal porque eu não consigo ver 24 horas do dia dela. Não tem como. Ela pode, obviamente, estar colocando recortes por intenções meio duvidosas, mas até quem não tá lá só compartilhando a própria rotina, gente, é um recorte da vida. Só que a gente vê o recorte perfeito da vida de 1000 pessoas, porque a gente também não segue 3 pessoas, segue 1000. E aí, com um bebê no colo, você lá não tem muito pra onde fugir, não sabe muito bem como é que aproveita aquele tempo, ou se é que tem que aproveitar, né? Enfim, a gente acaba caindo nessa coisa de ficar vendo vidas que são, de certa forma, retocadas ou, né, os recortes cuidadosamente selecionados. Isso é muito ruim para nossa saúde mental. Não, e você falou, né, dessa questão do isolamento depois, né? Vem aí o puerpério. Fala um pouquinho pra gente como é que foi o seu, como é que você passou por essa fase. A gente, graças a Deus, né, eu e a Ali, a gente teve uma rede de apoio muito boa. Então, assim, mas a gente tem várias amigas, né? A gente vê muita gente que realmente foi bem pesado. Não é que seja leve, né? Mas quando você tem essa rede de apoio, que a gente também quer conversar sobre isso, porque todo mundo acha que rede de apoio... tá aqui do meu lado, não sei o que, sentada no sofá vendo TV. Não é rede de apoio. Desculpa, você não é rede de apoio. Não quero... É planta isso. Tem até um vídeo que eu quero falar que você fez, que quando eu tava grávida, eu ouvi muito, que era rede de apoio ou rede de agouro, né? Que você... Na hora que você começou a falar ali, eu falei... Gente, é verdade. Aquela pessoa que vai lá visitar e só te prejudica, vamos dizer assim, não é uma rede de apoio, né? Então ainda tem que botar um cafezinho, um bolo pra pessoa. Cadê o apoio? É muito doido. Bom... primeiro respondendo a pergunta do puerpério, né? Meus puerpérios foram muito diferentes entre eles, mas o primeiro foi o mais punk, sem dúvida, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, é tudo muito novo e aquela sensação de nunca mais vai voltar ao normal, de fato não volta, mas ela é muito grande ali pra gente, né? Tudo mudou e aí é um contrato irrevogável, né? Com a vida e com a vida da criança, então... Você deu um passinho, você não pode dar um passinho para trás. Não é escolher um emprego que agora eu posso sair e trocar de emprego ou trocar de marido. Não, você não pode trocar a criança ou a história que você está construindo, né? E isso é muito assustador, porque realmente você tem que viver uma nova vida com uma certa saudade daquela vida anterior. E o puerpério é isso enquanto você está com o peito doendo, sem dormir direito, porque pode ser muito punk, a criança pode ter dificuldade para dormir, ou você ainda não se adaptou, ainda não entendeu. Enfim, é tudo complexo, é tudo aprendizado. Você tem medo de como vai ser o seu retorno ao trabalho? Será que você vai se adaptar? Será que você vai querer retornar? E aí, como é que vai ficar financeiramente se você não quiser? Você começa a ter medo de sair na rua. E se eu morrer? Quem é que cuida da criança? Eu não posso nem mais morrer agora. Ou não... nem direito de morrer Exatamente. A gente tem. E se acontecer alguma coisa com essa criança, sabe? Você começa a ver que a sua possibilidade de cuidado é muito menor do que você imaginava, porque, na verdade, o mundo é muito maior do que a gente pensa.
Cara, é muita emoção ao mesmo tempo, é uma loucura. Então, muito hormônio ali, né? Muito hormônio. Fora isso, né? Os hormônios, ainda tem isso. Exatamente, a gente tá só na teoria, né? Mas tem todos os hormônios acontecendo. Então, é uma transição muito bonita. Eu acho que a gente tem que... O puerpério a gente não cura, o puerpério você não é um problema, não é uma doença, é um período, né, de passagem que a gente tem que passar por ele. Só que, até como eu falo no meu livro que eu não trouxe, o Travessia, a gente tem algumas âncoras e tem as boias, né? Então, para atravessar esse rio, que é o puerpério, que você está aprendendo a nadar e você afoga um monte no começo, você tem coisas que te ajudam a atravessar, uma boa rede de apoio, uma boa divisão de cuidados, uma boa saúde mental, uma proteção dessa sua saúde mental, que pode ser boa ou não, mas a gente consegue protegê-la. A gente estava falando de redes sociais agora, né? Então, tudo isso é boia, né? Para ajudar a gente a atravessar. Mas tem as âncoras também. Tem a rede de agouro, tem aquela pessoa que teoricamente vai te apoiar, mas começa a tentar maternar o bebê no seu lugar, te colocar num lugar que você não sabe fazer nada, dá essa criança aqui, seu peito não tem leite, por que você ainda não emagreceu? Ou sei lá, qualquer outra coisa que as pessoas falam para uma puérpera. Isso tudo é âncora. E não é só, eu costumo falar isso pro meu marido, porque eu acho que o companheiro, né, a pessoa que está do lado, tem um papel fundamental de ajudar a perceber o que está ajudando e o que não está. E se a gente tem alguém dentro desse contexto que não está ajudando, está atrapalhando. Não é neutro. Não. Né? Se eu pintei a parede de uma cor ou de outra. Não, alguém que está atrapalhando o puerpério de uma pessoa aumenta o risco de depressão pós-parto, de ansiedade, de angústia em relação à maternidade. Sabe, são muitas camadas. Então, a gente tem que falar sobre, pronto, como é que é esse apoio que essa pessoa teoricamente está recebendo. Não, e também é muito difícil depois que você vira mãe ali, né? Que você tá nessa... É uma fragilidade, nossa. A gente tá num momento mais frágil, Sim. assim, né? E tem também uma live que você abriu. São vários... Entra no Instagram dela, que tem muito conteúdo muita bom. coisa. No YouTube também tem muita coisa, né? Gente, muito. Eu lembro que eu consumi muito no vídeo início. Nossa, é muito. Aí eu lembro que esse é um vídeo que eu compartilho sempre, assim, quando minhas amigas vêm falar alguma coisa, eu falo, assista essa live, assiste. Que você falou sobre a gente às vezes não saber se impor. Sim. Então, assim, tipo, realmente é muito difícil. Você chegar e falar bem assim, não quero que faça isso. Não quero que... A gente pensa assim, ai, não, tipo, mais uma coisa que eu vou ter que me estressar, eu não vou. Ou então assim, ela tá me ajudando, que a gente acha que tá ajudando, né? E Tipo, às vezes até tá. Às vezes até tá ajudando num lugar, e aí a gente acha que por isso a gente não pode estabelecer certos limites. Né? Igual você até comentou de uma pessoa que tirou foto, né? E que você, tipo, não gostou que a pessoa tirou foto, só que você falou, como que eu vou chegar e falar pra essa pessoa, tipo, ai, não, apaga a foto. Então, tipo, imagina. Quase morri nesse dia. Uma pessoa tirou foto da minha filha mais velha, ela era pequenininha. E, assim, uma pessoa estranha, um homem, mesmo que seja uma pessoa que a gente não era nem da família, mas mesmo que fosse, uma pessoa querida, mas veio me mostrar um monte de foto da minha filha pequenininha no celular dele. Aí eu subi pro meu andar e fiquei assim, ó, na frente do interfone. Assim, ó. Eu tenho que falar. Mas como é que eu vou falar? Eu não posso magoar a pessoa. Mas eu não posso magoar a pessoa? Claro que eu posso magoar a pessoa. É esse o medo. A gente não quer magoar as pessoas, exatamente. Né? Aí eu pegava o interfone, desliguei o interfone várias vezes. Desliguei. Já era uma pessoa ali da região ali. E aí, finalmente, falei, não, eu vou falar. Vou falar. E consegui falar. Quase morri. Entre o quase morrer e eu sentir um alívio imenso. Sim. É que eu fui, inclusive, me construindo como mãe, né? Do tipo, peraí, isso aqui é um limite que eu preciso estabelecer. E aí, muita gente não consegue mesmo, né? Eu acho que a gente se magoa pra não magoar o outro, né? É o que tá muito errado. Isso daí tá muito errado. Muito. Não, e eu acho que, assim, os limites, eles não precisam ser... Eu gosto de dizer isso, né? Como um arame farpado, né? Sim. Então, você é avó, por exemplo. Você ama esse bebê e você tá fazendo o que você sabe fazer de melhor. E talvez o que você saiba fazer de melhor seja muito invasivo para essa puérpera. E é possível a gente chegar numa linha, numa comunicação em que você possa ser uma avó e estar presente, cuidar e amar e não invadir os meus limites pessoais. E esses limites pessoais também a gente vai percebendo a firmeza deles, eu acho que com o passar do tempo, com a criança crescendo. Uma coisa que eu vi, por exemplo, que eu fazia questão de certas coisas no meu primeiro puerpério, nos primeiros meses da minha primeira filha, hoje eu já sou mais flexível. E outras coisas não, outras coisas continuam sendo limites firmes, que eu estabeleci lá no comecinho. Então, tudo isso é aprendizado. E a mulher tem direito de errar, ela tem direito de achar ruim você botar uma meia no pé da criança, mesmo, e depois se você até mesmo mudar de ideia, falar, pode botar meia, não tem nada a ver, sabe, a meia não é um problema. Sim. Mas a puérpera, ela precisa ter esse espaço de construção de maternidade, né, que inclui erro, acerto, tentativa,
não deu certo. E a gente vai mudar de opinião diversas vezes. Exatamente. Né? E assim, até falei isso outro dia lá no grupo de mães, que tem batalhas que às vezes não vale a pena. Por exemplo, no início eu falava assim, não, e a gente vê muita coisa e acha que aquilo ali tem que ser o correto. Até a gente erra como mãe, sempre tentando acertar, óbvio. Então assim, não pode fazer aviãozinho pra criança comer. Aí tá. Gente, quem nunca fez um aviãozinho uma vez na vida? Você vai pensar assim, prefiro que ele coma com um aviãozinho do que não coma. Não pode comemorar. Se come. E aí, outro dia, a minha sogra raramente vai lá em casa, assim, um momento que ela tava com o neto, eu tava dando comida, ela falou, aí ela veio, pegou na minha mão pra fazer o aviãozinho. Na mesma hora eu fiz assim, depois eu falei, cara, é um momento que tem de vó com a criança, eu vou começar a fazer uma palestra de que não pode, não sei o quê, porque um momento de vó com o neto, e ele tava rindo, tava achando o máximo, sabe? Comeu, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente, claro, tem que alertar, falar o que a gente gosta dentro de um contexto, até porque se for uma coisa muito rotineira, conversar, foi o que você falou, não precisa ser aquela arame farpado em cima da pessoa, que com certeza também está fazendo melhor. Palestrar. Exatamente, fazer palestra agora para uma coisa, mas acho que tem coisas também que a gente tem que relevar, foi o que você falou. Em algum momento, talvez eu tenha ficado assim. Aí, na mesma hora depois, eu pensei pelo outro lado. Falei, cara, é um momento que ele tem com a avó dele. Eu vou, nesse momento, quebrar isso. Será que vale a pena por um aviãozinho que foi uma vez na vida? Exatamente. O tom do negócio. Não é aviãozinho o tempo todo forçando comida na boca. Não, gente, é uma vez. É uma avó. Eu falava também, não deixava ninguém dar comida na boca da Clarice, porque a Clarice era um bebê BLW. Aí, hoje em dia, eu vejo, tenho fotos, assim, da avó dando comida, que a minha sogra me ignorava, eu completamente. E aí, eu fico, qual era o problema daquilo, sabe? Assim, ela sempre comia com a gente daquele jeito que a gente acreditava que era o mais certo e tal, e que, pronto, é a nossa decisão. E a avó tá ali, e deu uma colherinha, e tá tudo bem. É isso. É aquilo que você falou, né? É o limite, tipo, é ter o limite ali, você vê o que é mais flexível, o que não é pra fazer mesmo, o que é negociável, o que não é. Exatamente. E assim, tudo vai do tom que você fala também, né? Tipo, várias vezes, assim, com a minha família mesmo. Às vezes eu falo algo que eu não gosto, falo até em tom de brincadeira, né? Tipo, então, né? Ai. Ou então vai enaltecendo antes alguma. São sempre dessas. Elogio e tal, maravilhosa. Positiva. Aí depois no final. Comunicação não violenta. É isso. Aí no final a gente coloca ali um toque. Porque o impor não tem que ser essa coisa pesada, né? Eu acho que você se impor é só você colocar realmente limite e pode vir de qualquer forma. E acho que a gente aprende a se comunicar também, né? Tem gente que é muito fera na comunicação, de passar a mensagem sem ofender. Tem gente que não é. Principalmente quando você não tá habituado a falar. Eu também, eu sou zero. Eu fico calada até o último momento. Aí no último momento eu explodo e é horrível isso. E acho que mulheres têm essa tendência a fazer isso por serem silenciadas desde sempre. Isso é uma ideia, uma percepção que eu tenho. E aí a gente tem que ir aprendendo a construir o outro caminho, que é falar. Não deixar o negócio crescer. Isso vale pro relacionamento também, depois da chegada do bebê. Gente, não é pra ficar deixando o negócio crescer pra você explodir depois por causa de uma toalha que ficou em cima da cama. É pra falar na hora que o negócio incomoda. É difícil, mas é um treino, né? Ninguém vai fazer pela gente. Eu lembro na gravidez que eu sempre postava indiretas. Até hoje, às vezes ainda posto as indiretas no Instagram, né? Aí eu lembro que eu postava muita coisa assim, daí eu falava, olha, é até uma dica pra quem tá grávida, tá? se caso assim, tipo, algo que te incomoda, você pega e você fica postando, depois quando você tem um bebê, você fala assim, eu não tô louca agora. Tipo, eu já era louca, já tava avisando lá atrás. Só que acontece muito de você se surpreender ainda, né? Tipo, eu achei que, eu até converso até com minha sogra sobre isso, eu falei, cara, eu achava que eu ia ter muito problema de me estressar, de talvez não respeitarem, não sei o quê, e eu me surpreendi muito positivamente, assim. Graças a Deus, todo mundo respeita muito o limite, tipo, não é daqueles, a gente vê, né, que tem muitos avós aí pelo grupo de amigas que a gente tem, assim, que, vai lá e, tipo, não é pra dar doce, vai lá e dá um doce. Eu já vi furarem a orelha da criança sem a mãe autorizar, sem o pai autorizar. Cortar cabelo, né? Tipo, coisas não, assim tem coisas que são fora do normal, gente, né? Vai muito além do aviãozinho, assim, né? Então, assim... O aviãozinho é nada. Tirar o bebê do colo da mãe, você não sabe cuidar. Várias vezes ao longo de... Sim. E aí você falou também, voltando um pouquinho lá, da rede de apoio no puerpério. Mas essa rede de apoio, ela vem desde a gravidez, né? Sim. Então, assim, aí você vai falar, eu não tinha vontade de ser mãe, até porque talvez eu estivesse mal parada. E eu acho que é isso. É isso, né? total. Então, às vezes, não é o medo do parto em si. Um filho só, não dois. Entendeu? É isso. E aí, a gente também tem que lembrar que os pais precisam se atualizar, né? Sim. Porque a melhor coisa do mundo é você ter alguém ali do seu lado, na hora, né, do parto, pra estar te apoiando. Como é que você fala um pouquinho desse apoio das pessoas que estão ao seu lado, né? Eu acho que o ideal é a pessoa estudar, no mínimo, né? Pelo menos o parceiro tem que entender, até pra saber o que está acontecendo, né? E aí, no momento que você talvez não tenha voz, não consegue ter alguém ali, é muito importante, né? Eu acho que
começa com uma postura de parar de delegar o conhecimento sobre cuidado de filhos para a mãe, né? Então, quando eu paro de delegar eu até faço, mas você me diz o que fazer. Quando eu paro de fazer isso, começo a buscar eu mesmo essas informações, isso já é uma mudança de alma, gente, de disposição de alma, e a pessoa vai lá buscar aprender o que ela pode, do jeito que ela pode, junto, separado, né? Tal como para nós, quando a gente se torna mãe, a temática maternidade, sono, gestação, ela surge, a gente bota em cima da mesa e o tempo todo a gente quer aprender, porque a gente tá vendo o negócio acontecer. Quando a pessoa do outro lado também tem essa disposição de alma, isso acontece naturalmente, né? Tem que estudar, tem que saber o que está acontecendo. Não dá para, hoje em dia, num país em que a gente tem muita violência obstétrica, muita cirurgia desnecessária, falando, né, de nascimento, onde a gente tem muita intervenção desnecessária em todos os processos fisiológicos, não dá para eu deixar em cima da mulher que ela decida tudo. Ah, não, ela que decide, eu só acompanho. O corpo é dela, ela que faz. Muito confortável, né? O corpo é dela. Porque não quer estudar, não quer se aperfeiçoar para entender o que está acontecendo. Joga a culpa na mulher. Exatamente. Então, além de tudo, tem que ainda levar a culpa e a responsabilidade sozinha, né? Sim. E não só no parto. Eu estava estudando esses dias sobre a virtude da fortaleza e eu li umas frases que eu achei sensacionais e coube muito ao longo da maternidade, né? A gente pode ter pessoas que são fantásticas no parto, que apoiam, que estão lá, porque o parto dura 24 horas, 12 horas, 48 horas, enfim. E porque isso é uma grande explosão hormonal e emocional para todo mundo envolvido, né? E aí depois o companheiro, que foi muito incrível no parto, já não é mais tão incrível assim, 5 dias de licença paternidade, aí depois começa a sair, sabe, pela tangente. Gente, isso não tá no gibi. Porque, na verdade, você ser forte, ser bacana e fazer o que precisa ser feito num momento de ápice é muito fácil. Difícil é você fazer todos os dias aquele trabalho de formiguinha que alguém tem que fazer. E se a pessoa se sente no direito, né, de tirar o pé e falar, não, deixa que a mãe faz, e aí eu não faço, dá problema. Dá problema pro casal, dá problema pro relacionamento. Não, muita gente fala assim, porque eu vou ter filho para prender marido. Gente, aonde que vocês tiraram que filho prende marido? Quando isso acontecer, olha, o índice de separação eu acho que é altíssimo. Muito alto, né? Altíssimo. Principalmente no primeiro ano. Esse é até um assunto que a gente até queria falar, né? Sim. Sobre como que fica o relacionamento, né? Pós os filhos. É muito difícil. Essa comunicação, né? Acho que a maior ajuda é a comunicação. Porque a mulher... Quanto mais... Assim, vai aparecendo cada vez mais o caráter das pessoas envolvidas, sabe? E a vontade de fazer, não as possibilidades ou todo o conhecimento, todo mundo pode mudar, mas a vontade de fazer certo, né? Pelo menos de fazer o melhor. Porque a criança, ela descortina tudo, né? Tudo que você varreu para debaixo do tapete, um relacionamento eventualmente abusivo ou com uma divisão de tarefas, assim, muito surreal e que você faz tudo, eu não faço nada, mas é isso aí, né? Você gosta de limpar a casa? Você não gosta de limpar a casa? Você não gosta de cozinhar? Então, eu não gosto. Sabe? Essas divisões, assim, meio esquisitas, mas que quando a gente não tem filho, a gente vai levando. Vai levando. O filho descortina tudo isso, né, gente? Porque, de repente, você tem uma outra criança para cuidar, você tem uma criança para cuidar, você tem todas as dificuldades ali. Tua casa tá uma zona. Sua casa tá uma zona. Não tem comida. O cara manda a mãe para fazer a parte dele. Isso é muito comum, inclusive. A sogra vem para ajudar. Não é ajudar o casal. É fazer a parte da outra pessoa que poderia... Por que essa pessoa não pode? Porque ela tá trabalhando fora, não sei o quê, sabe? São outros 500. Mas muitas vezes pode, né? Muitas vezes ela poderia entregar de uma forma mais justa essas duas pessoas envolvidas. E aí vem a mãe para cumprir a parte do cara que está, né? Não quer um desconforto. Sim. E eu já ouvi pais, assim, falando assim... não era nem pai ainda na época, desculpa. Eu tava ouvindo uma conversa de um casal conhecido de uma amiga minha, falando, queria ter filho e tal. Aí ele, não, mas você sabe que eu trabalho a noite inteira, mas eu pago uma babá. Mas assim, o cara, ele realmente trabalha e tal. Mesmo? Não, mas assim, mas ele falou num nível, tipo assim, resolvi seu problema, vou pagar uma babá. Não, mas eu acho que como até se resolver esse problema, gente? Até paga, só que assim, eu acho uma muito babá ruim não tem o mesmo papel. Não, eu acho muito ruim essa visão de eu trabalho o dia inteiro, então, tipo, eu tenho que dormir bem à noite. Tem, às vezes, muitos avós, né? Tipo, pegam e falam assim, tadinho do meu filho, eu trabalho o dia inteiro, ainda tem que acordar de madrugada. Eu já ouvi isso muito de uma prima minha. O nosso trabalho o dia inteiro, gente, não conta, né? Era demais, assim, tipo, tadinho do meu filho, que... Gente, e ela? E a mulher que tava ali? Exatamente. E aí? Trabalhou também muito. Por mais que fique o dia inteiro só aqui, ó. Isso aqui já é um trabalho... É igual a gente fala muito do resguardo de 40 dias, né? E que todo mundo acha que o puerpério também são 42, né? Que falam. Que delírio. De onde surgiu? Gente, quem escreveu isso? Um homem. Com certeza. Tipo assim,
30, o cara tá lá contando no calendário. Isso, 39. Opa, hoje é o dia. Ou antes, né? Infelizmente. Ou antes, porque a gente tem, enfim, casos e casos de abusos dentro do contexto marital com bebês recém-nascidos. É uma coisa horrível, assim. O cara obriga a mulher a ter relação quando o bebê tem 5 dias. Gente, surreal isso. Pós-parto, 2 dias pós-parto. A gente já teve que internar na maternidade mulheres para elas poderem cumprir o seu resguardo, pelo menos alguns dias até pararem de... É uma coisa horrível. Mas, pois é. A ideia do puerpério de 40 e tantos dias é uma ideia bem medicalocêntrica e focada no corpo físico do sujeito, né? Então, em 40 e poucos dias, teoricamente, você que engravidou vai ter um útero que voltou para a cavidade pélvica, contraiu, parou de sangrar, uma amamentação que está teoricamente estabelecida. Então, o seu corpo volta a uma coisa próxima. Hoje em dia, quando a gente fala de corpo, entende corpo e mente, a gente já sabe que isso caiu por terra, né? Mas a ideia é essa. Próxima do que era do estado pré-gravídico. Mas, gente, o puerpério não é isso, né? Isso é uma fração pequena dessa transição. A transição é muito maior. E a transição emocional, a transição física também, a transição hormonal, ela é muito maior do que 40 dias. E ela vai durar um tempo específico para cada mulher. Porque se eu incluo essa transição emocional, eu vou incluir todos os elementos que facilitam ou que dificultam, né? Então, para uma mulher que já passou por isso e já tá com um puerpério mais suave, eu posso nem sentir esse puerpério, assim, eu posso, sabe... O filho entra dentro do flow ali, tá tudo certo. Para uma outra pessoa que é a primeira transição, tem um contexto todo complexo, não tem apoio, tá passando por aperto financeiro, e aquela criança, sei lá, não foi desejada, sabe? São muitas questões. Tudo isso pode impactar nessa duração da adaptação à transição da maternidade, né? Que seria, melhor dizendo, um puerpério. E é muito único, então a gente tem que saber disso para poder... se respeitar também. Eu confesso que o meu começo ali do puerpério foi leve. Assim, tipo, eu achei que foi muito tranquilo, é modo de dizer. Porque, assim, óbvio, ela teve muita disquesia, então, assim, sofri bastante com isso. Mas eu comecei a sentir, eu não sei se eu achava que eu tava entrando numa depressão pós-parto, digamos assim, só que perto de 1 ano dela. Mas é totalmente possível. Eu fiquei muito assim, tipo, será que tem a ver? Porque o começo foi tão tranquilo que eu peguei e falei, ué, o que tá acontecendo? Será que tem a ver? Será que não tem? Eu acredito que tenha, né? Tem muito a ver. Hoje em dia a gente sabe que a mulher está sob risco mais elevado, né? Um risco maior de depressão nos primeiros 2 a 3 anos após o nascimento do bebê. Então, essa ideia de que a depressão pós-parto é uma doença das primeiras semanas, dos primeiros meses, ela também é muito antiga. A mesma história do puerpério de 40 dias. Ela é muito arraigada. E tanto que as pessoas até esquecem de buscar por esse diagnóstico. E aí a gente tem mulheres que às vezes têm depressões arrastadas há 25 anos, que começaram quando o bebê nasceu e ninguém nunca fez a conexão e também nunca tratou, né? Sabe? Às vezes uma depressão leve, uma distimia, assim, que a pessoa vai vivendo uma vida com uma qualidade de vida bem abaixo do que poderia, porque não se fala sobre, né? Principalmente quando você tem uma criança saudável, uma criança desejada. Imagina, por que você está sofrendo? Qual é o seu problema? Tá vendo? Tem um monte de gente sofrendo mais. E aí você tá feliz, você tá com o filho, é o melhor momento da sua vida. Isso daí eu acho que era o que eu mais me culpava. Que eu falava, sempre foi meu sonho ser mãe. E nas primeiras semanas eu ficava, tipo, por que eu engravidei? Por que eu tive bebê? O que eu fiz com a minha vida? Tipo, isso, só que daí, mãe não olha, às vezes, no desespero, já falando, amarrar meu burrinho. Mas ao mesmo tempo você se culpa, né? Sim, tipo, eu chorava é o que eu horrores mais depois. quero e ao mesmo tempo é o que mais... Tipo, tá me dando dúvidas, assim. E você não tem espaço pra falar sobre isso, né? Você vai falar onde? Se você tem um bom terapeuta, você consegue, mas geralmente a gente não tem, né? Não é uma coisa... A psicoterapia não é uma coisa que todo mundo pode pagar, que todo mundo tem por aí. Sim. E você fala pros outros e eles ainda falam exatamente isso, né? Tipo, teu filho tá saudável, teu filho é isso, era teu sonho. Você fica... É isso. E aí o que você falou, eu não sei se é essa a explicação, mas o que eu senti é que ali no início tá tudo muito novo, você tá muito no automático, né? Então você tá ali no 4º mês, a gente basicamente mamar, dormir, trocar fralda, dar banho, não sei o que, fazer o básico. Daqui a pouco começam as novas demandas, e aí realmente você começa a ter mais demandas e começa a ficar essa loucura. E aí pensa, cara, eu não vou dar conta. E aí começa a cobrança. E aí eu também fui mais ou menos nessa época, assim, 6 meses eu lembro. Eu falei, ai meu Deus, vai começar a introdução alimentar, mas eu não sei fazer BLW, e eu não sei o quê. Eu vou saber alimentar essa criança, mas e se ela engasgar? E aí eu comecei a panicar. Porque assim, até então...
era cansativo, né? Mas você sentia no controle, né? Tem controle. Tô aqui, dou mamar, não sei o quê. E agora? Novas demandas. A criança tem que fazer não sei o quê, e aí tem que dar estímulo, e tem que fazer time, e não pode não sei o quê. Cara... esse negócio do estímulo. É muito tem. Você fica que assim. É uma cobrança muito forte depois que a criança vai ficando um pouquinho mais velha. Tem muito a ver com rede social, viu? É isso. Total. E eu acho que as pessoas realmente, às vezes, estão lá na sua santa paz e começa. E é a comparação, né? E às vezes a comparação vem dentro da sua casa. Vem uma tia... Ih, mas o fulano andou com não sei quantos anos. Ih, mas o teu andou... primo... Mas teu pai, aí vem ainda só... Teu pai andou com... Aí tu surta, né? Aí você pensa assim, eu tava no controle. E agora? Será que eu tô realmente fazendo melhor? Eu vou estar se culpando, se julgando ali o tempo todo. Então, é realmente... complicado. Muito complicado. E se a gente não cuidar, isso vai entrando na casa da pessoa, né? O excesso de rede social, de informação, de especialistas e de todo mundo sabe mais sobre o seu bebê do que você mesma, vai deixando num nível de paranoia que você se sente incapaz de cuidar. Então, aquilo que a gente falou lá atrás da rede de apoio, né? Que te permite um espaço para maternar e para tentar, não sei o quê, isso também pode acontecer de uma certa forma com excesso de informações em redes sociais. Porque se você parar para perceber, a gente aprende em 10% e todo o resto é exposição ao mesmo conteúdo ou coisa semelhante, ou dizendo que funcionou, sabe? No final, a gente fica ali rolando o feed, rolando qualquer coisa, não sei como é que chamam essas coisas, mas para ver a mesma coisa, mais do mesmo o tempo todo. Não, e hoje em dia é muita gente mesmo falando, né, sobre a mesma coisa. Até o meu marido sempre falava, você fica vendo essas coisas aí, tudo você acha que é verdade absoluta e não sei o quê. Daí entra até no assunto que você falou essa semana no Instagram. Tem uma pessoa que a gente segue, que, assim, a gente gosta muito do conteúdo dela, só que tem horas que a gente ama e tem horas que a gente fala, tipo, da onde que ela tirou isso? E tem gente que fala, não, eu sigo essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, tudo que ela falar é verdade, né? Então, eu acho que a gente tem que saber também dosar isso, né? E saber que a pessoa que está agora falando como pessoa que produz conteúdo sobre saúde nas redes sociais, a pessoa está falando, nunca é extrapolável para todo mundo, sabe? Sim. Você tem que perceber, entender se aquilo faz parte da minha realidade, passar por um filtro, geralmente com alguém, pessoa, que esteja olhando para o seu bebê, olhando para você. Então, assim, é uma informação que você leva em consideração, mas não é verdade absoluta. O problema é que as pessoas, talvez pela pressa de comunicação, ou porque mil outros motivos, elas acabam colocando as coisas como se fossem verdades absolutas. Ou a gente interpreta como se fosse verdade absoluta. É a sopa de caos. Não, e cada um tem a sua maternidade, né? O que dá certo pra ela não dá certo pra mim. E é isso. Na sua casa, às vezes não funciona pra tua família. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito chateada porque contratou uma consultora de sono e a consultora de sono, que ela queria uma coisa muito personalizada, eu falei, claro. Aí ela contratou uma consultora de sono e aí a consultora deu pra ela uma tabela. Ela nem perguntou se aquelas tabelas cabiam na vida dela. Só que assim, no horário do ritual de sono ela não estava em casa. E aí a mulher, assim, não abria. Surtou. Não, mas é isso mesmo, você tem que fazer com seu filho. Não dá pra fazer de forma diferente. Até foi uma coisa... uma coisa que você falou, né? Às vezes, vamos dizer assim, vamos dar o exemplo de nós duas. Às vezes, pra ela, dormir no quarto totalmente escuro, ou então, tipo, total silêncio, essas coisas, pra ela funciona. Pra mim, não. Pra mim tem que ter uma luz, tem que ter um ruído branco, pra alguma coisa assim. Então, assim... É muito de cada um. Eu acho que muitos vendem, né? Até a gente brinca, né? De consultoria de sono, que muitos vendem que tem que ser daquele jeito e pronto. Não, e o sono perfeito, né? Então, já que a gente entrou no assunto de sono, que com certeza é o sonho de toda mãe, o sono perfeito, dormir. Porque desde gestante a gente escuta, né? Dorme agora que nunca mais vai dormir. Aí teve uma vez que eu falei, gente, se o sono fosse acumulável, pra mim tava ótimo. Eu ia dormir a gravidez inteira, mas não é, né? Não então, a criança vai nascer e tudo bem se eu não dormir. Vou fazer o quê? Mas vou dormir agora? Vou viver minha vida, vou viajar, fazer o que tiver que fazer agora. Exatamente. É mais fácil viver agora do que dormir. Eu sempre falo para as amigas. Ela fala assim, não, amiga, eu tô aproveitando para descansar. Eu falei, não, aproveita para fazer tudo agora. Entendeu? Quer viajar? Claro que você vai viajar depois, mas aí vai ficar um período aí até se adaptar. Enfim, um ano conturbado, o primeiro ano. Então, assim, dorme não, gente. Vai lá, aproveita. Vai curtir. Curte, porque não vai acumular o sono. Não. E aí, então, agora vamos entrar na parte do sono, né? Que é o sonho de toda mãe, ter a rotina perfeita, ter o sono perfeito. Existe isso? Não. Obrigada. Claro que gente, não. Aqui, ó. A nossa rainha do sono está pode dizendo. Acabar. A gente acaba o podcast agora. Pronto. Eu acho que, assim, existe o perfeito pra você e o perfeito pra você e o perfeito pra mim, aquilo que funciona pra sua família, né? E aí tem que ter muito discernimento pra entender
quem é a família e o que funciona. Pra você saber o que funciona, você tem que saber quais são as possibilidades, né? Então, aí a informação entra de uma forma muito legal. Porque entender o que existe de possibilidade, de técnica, de estratégia é muito importante. E se você não entende, você fica às vezes... Ah, não, só dá pra dormir bem se desmamar, só dá pra dormir bem se deixar chorando por 3 horas no berço, em tabelinhas que aumentam progressivamente. E não importa se a criança vomitou, você limpa e deixa a criança chorando. Porque tem gente mandando fazer isso por aí, infelizmente. Chamando isso de inofensivo, chamando isso de respeitoso, dizendo que não tem problema nenhum. Não tem, fica com xixi, não, tá tudo certo. Imagina, uma coisa... A criança tá achando ótimo ficar vomitada e mijada, não, tá confortável. confortável. É fantástico, né? A criança não tá te chamando só porque ela é mimada, ela não precisa de você. E ela tá fazendo, como que é? Intencionalmente, né? Porque a criança entende. Na verdade, ela tá fazendo porque você minha ensinou mãe. pra ela. Porque você é uma mãe muito ruim, não sabe? As dinâmicas que vão se construindo aí são sempre pra você diminuir a potência daquela pessoa que tá tentando cuidar da criança, né? Mas, enfim. Então, você tem que conhecer, sim, todas as estratégias, as possíveis estratégias, o que tem de possibilidade, e você vai aprendendo muito. Mas, o mais do que isso, você tem que conhecer a sua criança e a sua realidade, né? Eu costumo dizer que o melhor sono possível é uma mistura das estratégias da criança e das necessidades da criança, porque elas são diferentes. Há crianças que são mais sensíveis do que as outras, há crianças que têm maior demanda do que as outras. E às vezes essa criança que tem mais demanda, um bebê high need, por exemplo, é só uma criança mais sensível que ninguém percebeu e que está sendo hiperestimulada e que, portanto, precisa mais de você ali porque está sendo demais para ela, sabe? Então, eu preciso entender as necessidades dessa criança e preciso entender as possibilidades dessa família. Porque uma família que tem uma pessoa que tem horas para ficar com o bebê no colo ao longo do dia, tem uma realidade. Uma pessoa que tem mais 2 bebês, teve trigêmeos, ou tem crianças de várias idades, ou trabalha de home office e não tem rede de apoio, tem outra realidade. E aí é nessa dança que a gente vai construindo o melhor sono possível. É por isso que eu fico enlouquecida quando eu vejo alguém que dá uma tabela, um negócio pronto assim, que eu dei para você e para você, só porque vocês têm crianças da mesma idade. Vocês não são as mesmas pessoas. Sim. As crianças não são as mesmas pessoas. Enfim. A rotina da casa não é a mesma, né? Não é, as possibilidades não são. A gente estava até falando outro dia também, que a gente troca muito com as mães. E assim, o Noah hoje, ele dorme 7h30, 8 horas. Vamos falar, que perfeito, não sei o que. Cara, pra mim funciona, porque essa hora eu tô em casa, de repente, desde 6, tem dia que eu chego mais tarde. Mas normalmente 6, 6h30 eu tô em casa, então eu consigo curtir com ele e tal. E a mãe que chega às 8 horas da noite? Isso. Ah, não, você não vai aí não vê a com criança? Seu filho. Não pode. Aí fala assim, porque criança não pode dormir 11... Talvez não seja o ideal fisiologicamente, enfim, aí é você que vai falar, mas é o ideal para aquela família. Que a criança vai curtir muito mais ter aquele momento com a mãe quando chegou, né? Que vai ser muito mais prazeroso para ela do que, de repente, ela, não, vai dormir a qualquer custo, tem que dormir. E a criança dormiu com saudade da mãe, porque não viu a mãe. Às vezes a criança vai ter um sono muito melhor, porque, beleza, dormiu mais tarde, mas teve tempo de qualidade com a mãe. Então é isso, né? Eu acho que são várias variáveis. Tem que olhar para a realidade. E se não tem ninguém olhando para a sua realidade, porque infelizmente hoje as pessoas não olham, elas dão coisas prontas, você mesmo tem que olhar para a sua realidade, né? E adaptar todas essas informações e entender, beleza, eu não consigo que meu filho durma 8 da noite, mas ele pode dormir às 9, né? A gente pode, então, reduzir o ambiente, né? Mesmo que ele não esteja dormindo, ele está num ambiente mais tranquilo. Eu consigo garantir uma soneca mais longa para ele conseguir dormir um pouco melhor e ficar mais tranquilo até de noite. Consigo fazer com que ele durma mais ao longo do dia, sabe? Na manhã, por exemplo. Então, tem vários ajustes que tem que ser feitos, porque as crianças não leram tabela. Mas é igual a gente comenta muito, assim. Eu tenho até uma amiga que a filha dorme 6h30 da noite, assim, só que acorda às 5 horas da manhã. Eu falo, na minha realidade, se eu acordar às 5 horas, eu ia enlouquecer. Tipo, até você fala, né? A minha filha hoje, ela acorda às vezes 10, 11 horas da manhã. Aí eu falo pra ela, que sonho. Ela fala, que sonho. Eu falo, mas ela foi dormir muito tarde, só que é aquilo. Também varia muito, né? Sim. Graças a Deus, ela tá seguindo ali um ritmo. Eu não gosto nem de falar disso. O universo, eu não estou agradecendo. Mas ela, pelo menos, pega umas 12 horas de sono. Então, assim, isso é acho, da minha cabeça, que é muito bom, né? Existe um mínimo de sono que seja ideal para a criança? Existem, na verdade, isso vai mudando conforme a criança cresce. Então, o tempo total de sono, ele vai diminuindo conforme a criança cresce. O recém-nascido precisa dormir muito, de 16 a 20 horas por dia. Mas essa variação entre o mínimo e o máximo também é enorme. Então, não dá para eu dizer que todas as crianças de 3 meses têm que dormir 16 horas ao dia, porque não dá.
Tem crianças que vão precisar dormir mais, tem crianças que vão precisar dormir menos. Porque a necessidade de sono também é individual, né? Não só o horário que a criança sente sono também é individual. Então, a minha produção de melatonina acontece de todo mundo mais ou menos num horário parecido. Mas tem pessoas que liberam a melatonina um pouco mais tarde. E tem uma faixa de dormir um pouco mais tarde. E outras têm uma faixa de dormir um pouco mais cedo. O tempo total de sono também. Então, tem gente que precisa dormir muito mais, tem gente que precisa dormir menos para ter a mesma qualidade de vida, né? Então, ficar bem, produzir bem, se desenvolver bem, não é ficar em privação de sono. Porque também tem uma coisa, tem muita gente vivendo em privação de sono, tem muito adulto vivendo em privação de sono. E aí fica irritado, fica nervoso, não consegue fazer exercício, não consegue fazer nada, não consegue viver, trabalhar, é sempre difícil. Quando você vê a pessoa tá indo dormir 1h da manhã, que fica mexendo no celular, que fica vendo rede social, e aí depois tem que acordar de manhã, porque a vida tá acontecendo, e vai constantemente se privando de sono. Fica até meio que habituado a viver em privação de sono. Então, isso também acontece. Isso também acontece com algumas crianças dentro de famílias que não tem nenhuma estrutura para a criança dormir bem. Mas, por outro lado, também tem a variação individual. Sim. E tem muito também, eu já ouvi muita gente falar assim, não tá dormindo cedo, alguma coisa assim, porque tá fazendo muita soneca. Só que dizem que quanto mais soneca a criança faz, é melhor, não é? Depende da idade da criança. No começo. No começo sim. E depois também. Ela precisa fazer a quantidade certa de sonecas. Mas o que pode acontecer para algumas crianças é que se a criança dorme muito mal durante a noite, ela pode acabar usando a soneca para repor um sono que ela poderia dormir melhor à noite, entende? Uhum. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o que está acontecendo para essa criança acordar várias vezes durante a noite? É o ambiente que está inadequado, é o horário que está indo dormir que está inadequado, é uma criança hipersensível que está fazendo cama compartilhada, por exemplo, toda vez que alguém vira para um lado para o outro, a criança acorda. Tem uma associação de sono que pode acontecer, e aí essa associação de sono não é toda criança que tem, mas algumas crianças podem ter. Então, tem várias coisas que podem acontecer para a criança acordar várias vezes durante a noite. E aí eu tenho que ir mapeando essas coisas, ao passo que eu vou dando uma segurada na soneca, sobretudo a última, se a gente está falando de uma criança de 3, 4 meses para frente, para entender se ela está compensando ao longo do dia, né? Ou se ela realmente precisa dormir bastante durante o dia. Porque geralmente a gente vê esses padrões de compensação quando o sono... É igual quando a criança fica doente, acorda várias vezes durante a noite, e aí de dia ela compensa. Também porque está doente, mas ela compensa e dorme mais. Sabe? Tem criança que começa a fazer esse padrão de compensação por causa da privação do sono noturno. Só que daí também entra no caso de cortisol, assim, se a criança fica muito tempo acordada, ela fica mais estressada e é mais difícil para dormir, claro. né? E aí, como é que eu sei que essa criança é uma criança que só tá fazendo uma compensação ou é uma criança que dorme mais ao longo do dia? Porque a criança tá bem ou não tá bem, né? Se a criança tá bem, ela muito provavelmente tá dentro do seu padrão. Se a criança tá super irritada, super estressada ao longo do dia, ela não tá. E a criança que fica em privação de sono ao longo do dia, que é o tal do segura acordado de dia para não acordar de noite, a gente eleva o cortisol, se ela não dorme aquilo que ela precisa, né? A gente eleva o cortisol dessa pessoa, dessa criança, porque o sono da criança é diferente do adulto, né? O adulto, ele dorme tudo que ele precisa, teoricamente, de noite. A gente sempre gosta de uma sonequinha, mas ele tem um sono monofásico, concentrado ali no final da noite. O da criança, ele é polifásico nos primeiros anos. Ele vai se tornando monofásico conforme ela vai atingindo a sua maturidade de sono por volta de 4 anos de idade. E aí concentra tudo e para de fazer soneca, né? A maioria deles aos 4 já não faz mais. Mas o bebezinho, o tempo total que ele tem de sono, ele divide ao longo do dia. Então, ficar sem esse tempo total de sono significa que ele vai estar em privação de sono. E aí, ele vai fazer cortisol elevado. Esse cortisol, quando ele está baixinho, né? O cortisol é um hormônio que todo mundo tem. Quando ele está baixinho, ele permite o nosso sono profundo de acontecer. Então, ele é permissivo em relação ao sono profundo. Quando ele está alto, ele atrapalha o sono profundo de acontecer. E aí, o que acontece? Eu tenho um sono mais picado, mais superficial. Eu não descanso tanto. Eu até posso dormir, mas eu não descanso tanto. Para a criança, ela pode acordar várias vezes. Ou se ela precisa de ajuda de ajuda para voltar a dormir. Se é uma criança que tem associação ou ainda não aprendeu a adormecer sozinha, essa criança vai te solicitar várias vezes, tudo por conta de um cortisol mais elevado. Esse assunto sono, você começa a falar, eu só fico fazendo check na minha cabeça. Assim, que, igual, antes ela dormia com a gente sempre fez cama compartilhada, até tirando dúvidas minhas, né? A gente sempre fez cama compartilhada, aí a gente se mudou ela pro quarto dela, só que eu durmo com ela. Ainda durmo. A gente dormia numa cama de solteiro. Aí eu peguei e falei, não tá dando, eu não tô dormindo bem. Era isso, ela se virava, e daí eu tava ali, ela acordava. Aí foi colchão no chão de casal, e daí ela fica num canto, eu fico no outro, mas ela tem associação de sono. Então, assim, isso é bem ruim, porque assim, eu quero voltar pro meu quarto
Só que ao mesmo tempo eu fico, não, eu tenho que ficar levantando pra ir Mas toda ela hora. tem associação de sono ou ela acorda muito na cama compartilhada? Então, ela fica naquela gemessão, assim, tipo de... Se você dormir fora, o que acontece? Não sei, nunca tentei. Altamente explicativo. Isso é muito comum, sabia? A pessoa acha que ela tem que desmamar ou tem que mudar a forma de dormir, mas na verdade é o ambiente que tá atrapalhando a criança de dormir. Eu ia te perguntar isso, porque Às vezes todo cheiro. mundo fala isso, né? O seu movimento. Adulto ronca, adulto faz barulho, adulto vira pro lado, balança o colchão balança a outra pessoa. Se a criança for uma criança mais sensível, não precisa nem ser hipersensível. Se ela é só mais sensível, não é aquela criança pedra que dorme de qualquer jeito, ela vai perceber que você se mexeu. E aí ela vai dar uma leve acordada. Só que nessa leve acordada, ela talvez queira você de novo. O problema não é a associação de sono, o problema é o ambiente, vou te chamar de ambiente, tá? O ambiente que tá atrapalhando a criança de dormir. É isso, nunca Vou tentou, não vai saber. Tem uma filha assim também. Então, mas uma coisa que eu tenho percebido dela, que, assim, ela dorme muito melhor, tem que estar gelado o quarto, né? Tipo, ela gosta, assim, ela sente muito... Acho que toda criança, né? Sente muito calor. Então, assim, até essa noite eu tava... hoje de manhã eu tava falando com meu marido que essa noite eu percebi... Só que é muito ruim, porque, assim, o ar-condicionado fica ali, a cama dela tá embaixo. Ela dorme muito melhor se o ar estiver direto nela. E eu acho que isso pode prejudicar um pouco. Idealmente, o ar não tem que ficar perto das vias aéreas, assim... direto, aquele vento. Resseca mais ainda, né? Então, só que daí ela pega, assim, ela dorme perfeito. Daí eu mudo, ou então aumento, e às vezes é tipo 25, 24, não é nem tão gelado, sabe? Mas como tá direto nela, acaba ficando gelado. Aí, esses dias ela dormiu, tipo, muito, assim, e tava assim. Daí eu mudo um pouco, daí ela fica... daí ela começa aqui, né? Começa meu Deus, uma calorenta muito. Demais. Aí eu fico, tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Observa e vê. Eu deixei virado mais pra cá, que talvez bata mais na perninha dela. Alguma coisa assim, se você fizer algum ajuste nos móveis mesmo, sabe? E ver se ela dorme melhor e se ela não vai ficar com via aérea ressecada. Porque no final a gente tem que ver como é que aquilo vai funcionar pra criança. É o teste, né? Não tem jeito. Aí teste roupa também, né? Tudo. Testa roupa, pijama, Se a criança sente muito calor, quanto menos roupa, melhor durante a noite. E você falou muito de ambiente, né? A gente escutava muito assim, a criança na soneca não pode ficar com tudo à noite, tem que ficar claro pra criança não dormir muito, pra não trocar o dia pela noite. É um delírio isso, né? Gente, quem gosta de dormir com sol na cara... desconfortável. Ou então dorme no barulho, que a criança tem que aprender a dormir no barulho pra dormir em qualquer lugar. Cara, você gosta de dormir? Não, você dorme em qualquer lugar? Você dorme na rodoviária? Não. Eu não consigo. Eu tive uma amiga logo no início, assim, né? Ela é médica. E ela falou pra mim assim, só não deixa dormir no quarto escuro de dia. Aí eu pensei assim, mas coitado. Mas quando eu vou dormir, eu fecho a janela. Eu me botei no lugar dele, né? Mas assim, é isso, muito se fala. Então, o ambiente faz total diferença para a criança. O ambiente faz total diferença. Há crianças que vão dormir como pedras em qualquer ambiente. E essas crianças não são a regra. E nem devem ser o criança objetivo a ser perseguido. O que a gente mais vê é criança que precisa de um ambiente minimamente ajustado. E às vezes nem precisa ser blackout, não, gente. Mas é só não ficar batendo panela no ouvido da criança. Sim. Ou o sol direto na criança. É só dar um ambiente mais agradável, né, do ponto de vista fisiológico para dormir. E a criança dorme muito menos do que poderia, fica extremamente irritada, não sai do colo, chorosa pra caramba. Ele é mimado. Ele é chato. Não, ele tá com sono. Você não tá deixando ele dormir direito ao longo do dia. Eu fico insuportável com sono e com fome. Exatamente. Gente, não. Exatamente. É maldade com a criança, porque a criança não consegue dormir naquele ambiente. Se ela conseguir... Gente, se ela conseguisse, a gente nem tava tendo essa discussão. Não consegue, aí fica dormindo mal e aí todo mundo fica achando que é outra coisa que tá acontecendo. Que a criança é agitada, que a criança não dorme, que a criança não sei o quê. E aí fica tentando estimular a criança cada vez mais, pra ver se ela relaxa, né? Ou, então vamos botar um desenho, ou vamos trocar o brinquedo, não sei o quê. E a criança só quer dormir, num ambiente tranquilinho. E uma coisa que, pegando sobre isso do ambiente, você acha que cama compartilhada atrapalha, tipo, o casamento, alguma coisa assim, e a criança, porque muitos falam, né? Você tá prejudicando seu filho, daí fica, você tá prejudicando seu casamento, você tá prejudicando isso. É tudo prejudicando, Vamos lá. Eu acho que tem várias camadas essa pergunta. A cama compartilhada pode ser uma coisa maravilhosa para aquela família e pode ser uma coisa muito ruim para aquela família. Do tipo, se eu tenho outros lugares para namorar com meu marido, para ou namorar, ou conversar, ou interagir, e aí a minha criança, eu boto ela para dormir na minha cama, ela fica lá em segurança, porque a gente dorme no colchão no chão, ou porque a minha cama tem grade, então eu não preciso ficar necessariamente deitada com ela lá o tempo todo. Eu consigo sair, ela dorme 7 horas da noite, consigo sair, eu e meu companheiro, a gente conversa, a gente faz o que a gente quer na sala e tal. E todo mundo dorme bem ao longo da noite,
Cara, isso é maravilhoso, né? Todo mundo dorme bem, a criança e a gente. Isso é o mundo ideal. Existem outros mundos, que é a criança dorme numa cama onde ela pode cair, e aí eu não posso sair do lado da criança, e aí por eu não poder sair do lado da criança, eu não consigo fazer mais nada durante a noite. As pessoas não respeitam as crianças e têm relação perto das crianças. Isso não deveria jamais acontecer. Nunca. Exatamente. Isso acontece. Ou as pessoas não dormem bem, ou a criança não dorme bem, percebe? Então, não é... A forma de dormir pode representar uma coisa muito diferente na sua casa do que na minha, né? Eu acho que é uma loucura absoluta a gente ficar vilipendiando a cama compartilhada, porque ela é uma forma de dormir que acontece, gente, em, às vezes 80% das sociedades, a depender dos estudos, né? A gente tem que ensinar como é que faz com segurança, com respeito, ensinar como é que você faz para que a criança dormir naquele ambiente, você também possa sair, né? Então não é a criança mamando o tempo todo ali, porque isso não é dormir bem, nem para ela, nem para você, né? E pronto, e a família decide onde a criança vai dormir. Pra mim não funciona. Eu até falei com ela, eu falei, gente, hoje, acho que foi agora, foi hoje, né, que eu falei, cara, vocês têm total respeito, meu respeito, eu não durmo com o Noah na mesma cama que eu. Pra mim é impossível. Gosto mais, eu adorava, hoje em dia... Então, quando ele até 3 meses, ele dormia no Moisés, do lado da minha cama, e a gente comprou uma babá eletrônica, enfim, teve que mudar e tal. Então, ele não... E antes de 3 meses, eu não ia botar ele no berço dele, sozinho, óbvio. Mas ele começou a transição de querer começar a virar um pouquinho. Eu falei, vou tentar botar ele de bruço. Foi aí que eu botei ele na minha cama, porque eu falei, eu consigo olhar ele o tempo todo. Aí, botei de bruço. Cara, eu não dormia. Primeiro, porque o tempo todo eu tava achando que eu ia sufocar ele com o travesseiro. Surreal, eu não conseguia me mover. E qualquer movimento que eu fazia, ele acordava. Ele dormia muito cedo, então eu tinha que ir pra cama às 7 horas da noite, não podia ver uma série, sair, não podia fazer nada, não conseguia sair. Ou tem que botar uma grade. Ou uma grade, falavam muito isso, né? Mas até é difícil achar essas grades. No meu assim. Tinha grade e tinha colchão no chão, porque eu tinha medo, porque a grade acaba ficando mais alta, né? Então, além da altura da cama... Mas tem que ser aquelas gradonas, que geralmente são umas que a criança quase consegue... na altura, Cara, eu tinha uma... Era quase 1 metro de grade. A minha mãe tinha uma assim, mas era bem antiga. Era muito bom. E aí, depois de um tempo, 4 meses e meio, enfim, ele foi pro bercinho dele. Ele dormia melhor. Sim. Eu dormia melhor. Então, assim, até hoje, eu não durmo aquele sono profundo, porque nenhuma mãe acho que dorme, né? Porque eu fico olhando a babá eletrônica, qualquer movimento que ele faça, eu acordo. E aí eu escutava muito falar isso. Mas eu tenho medo de não escutar a babá eletrônica. Gente, é impossível uma mãe... A não ser que você tenha bebido, tomado remédio. Mas, assim, o normal de uma mãe... ter mais sono profundo quando você sabe que a responsabilidade está com você. Porque já aconteceu, eu falei, Diogo, olha só, hoje você fica aí que tá contigo. Eu preciso dormir profundo e não me preocupar. Tá com você? Não, tá comigo, deixa comigo, beleza. E aí ele fica, né, mais alerta. Ou quando a avó tá lá em casa e dorme com ele, e aí a gente consegue. Mas assim, pra mim, não funciona. O que acontece às vezes, que eu tô em casa, ele tá fazendo a soneca. E aí até uma dúvida que eu quero tirar. Ele dormiu e tal, dormiu 1h30 ele na soneca. Ele acorda, aí eu pego ele, eu vejo que ele quer dormir de novo. Aí ele desmaia no meu colo. Dormiu, vou tentar botar ele no berço. Ele acorda. Aí eu pego. Aí, às vezes, agora ele tá pesado, né? Já tá com 11 quilos. Boto ele na cama que tem no quarto dele de solteiro e deito junto com ele. Ele dorme quase 1h30. Então, assim, a criança dorme melhor com a mãe? Isso depende da criança também, né? Depende da criança, mas assim, o adulto cuidador é a referência de segurança da criança, né? E aí, quando você falou, ele dorme 1h30, depois ele estica quase 1 hora aí, se eu ficar pertinho. Essa primeira 1h30 estava mais regida pela necessidade de sono, né? E depois o sono fica um pouco mais superficial. E aí... Para eu dormir mais superficial, eu tenho que estar com tudo muito bem ajustadinho. Inclusive essa sensação de segurança, né? E esse colinho, esse abracinho. Isso é muito maravilhoso, né? A gente tende a achar que a criança tem que ser independente desde sempre. Isso é uma forma de pensar muito corrente desde 1950, que cresceu muito nos Estados Unidos. E as crianças pagam até hoje essa nossa busca intensa pela independência desde os primeiros dias. Autonomia desde sempre em tudo, né? E, na verdade, não. A criança está construindo a sua identidade também passando pela segurança de que ela vai ser atendida, de que ela vai ter você, de que você tem as ferramentas que ela não tem para se defender. E ela não está pensando isso a nível consciente. É tudo lá atrás mesmo, a nível inconsciente do seu cérebro que se formou por milênios em ambientes muito inóspitos, né? Aqui a gente trancou a porta, tá tudo seguro. Esse cérebro da criança não tá pensando assim. Mas ele sabe que se ele grudar em você e ficar bem pertinho, ali é um ambiente mais seguro.
gosto de dar o exemplo de dormir na rodoviária, porque a gente também não dorme se sentindo inseguro. É que a gente tem outras ferramentas, né, cognitivas de saber que a gente está seguro. Mas vai para um lugar que você não conhece ninguém, que você tá com o seu bem mais precioso, sei lá, qualquer coisa, você não pode defendê-lo de forma alguma, você vai ficar pregado e vai dormir de exaustão completa. Mas você não vai relaxar e dormir. Sim. Por isso que esse garantir a segurança emocional na hora de dormir é fundamental. E a gente faz, inclusive, também pela presença. Não significa que toda criança tenha que dormir com presença sempre. Mas a gente tem que saber que essa etapa da criança precisar da nossa presença é totalmente normal da infância. E aí é o grande problema da gente fazer treinamentos de sono que envolvem a criança chorando, deixar a criança chorando sozinha até ela desistir. Porque eu tô tirando o elemento principal que aquela criança precisa para se desenvolver emocionalmente, que é, cara, confiar de que eu tô seguro. E eu confio, não é porque você tá me dizendo, é porque você tá ali comigo. Sua voz tá ali. Às vezes você não precisa estar tocando a criança, não precisa estar balançando a criança, mas a sua voz tá ali, eu sei que você tá por perto, sabe? O seu cheiro tá ali. E esses são elementos que fazem com que a criança se sinta segura. E ela não precisa dormir mal. Eu percebi muito isso. É engraçado, né, que a gente tá nesse assunto, são coisas que aconteceram recente lá em casa. Eu era muito, ainda agora que eu tô mudando isso, de ela dar aquela gemida, eu já tô no quarto. Quando, normalmente, quando ela dorme, daí a gente vai pra sala, né, vai viver. Aí leva a babá eletrônica. Aí ela dá um gemido, assim, aí eu já vou correndo. É o efeito babá eletrônica. Então, antes ela gemia, eu já tava ali com o peito, né, tipo... vai voltar a dormir e tal, porque eu pensava, se eu deixar ela acordar, vai ser mais difícil de voltar a dormir. Então, gemeu, eu tô ali. Aí, ontem à noite, ela pegou e... daí eu fui lá, aí eu só fiquei olhando, assim. Ela pegou e voltou a dormir sozinha. Sim. Então, assim, eu acho que eu posso ter errado muito, porque eu sempre associei muito o peito pra ela. Então, assim, gemeu à noite é a mesma coisa. Gemeu... Que é o peito, e por isso que eu acho que eu durmo com ela, porque eu fico pensando, se eu tô aqui, meu peito praticamente dorme assim, né? Dorme pelada. Ela vira pro lado, pega meu peito e volta a dormir. Então, eu consigo dormir, vamos dizer assim. Acho que muita gente acredita no desmame noturno por isso, né? Fala assim, se eu não der, então ele não vai voltar a dormir. Avisa. Avisa. Olha só, eu acho que não é um erro isso que você está fazendo se estiver funcionando para vocês. Mas você já falou que não está funcionando mais, né? Eu acho que essas dinâmicas, se está funcionando, cara, se a pessoa está dormindo e a criança... tá tudo bem. Se eu fico descansada no dia seguinte, e geralmente a gente não fica depois de uma determinada, né, idade da criança. Você fala, cara, agora eu preciso resolver isso aqui. Então, não acho que a gente tem que partir do tônus de que você está fazendo alguma coisa errada ou que você fez alguma coisa errada. Foi o jeito que vocês encontraram de dormir com as ferramentas que você tinha. Agora, uma coisa que a gente faz muito é intervir antes do necessário. Fez um barulhinho, já saí correndo, entrei no quarto. Sabe o que acontece quando você entra no quarto? Ela tava quase tentando dormir, e aí ela ouve um barulho de porta. E aí, mesmo que ela não abra o olho, o sono já superficializa de novo. Então, eu chamo de efeito babá eletrônica, porque isso acontece. A babá eletrônica aumenta muito o barulho, né? Então, a gente tem que ficar atenta a qualquer barulho. Isso pode ser bom por um lado e muito ruim por outro. Porque você não relaxa, né? E a criança, gente, quando tá dormindo, faz barulho mesmo, reclama. Tem micro chorinhos que são chorinhos de transição de sono. Às vezes sonhando, né? Às vezes tá mexendo sonhando. No lençol, escuta. Às vezes ela acorda. E aí ela dá uma reclamada e ela mesma volta. Ela tá aprendendo a fazer isso. A gente faz isso várias vezes à noite. Então, eu gosto de dizer que é mais ou menos como dentro da obstetrícia, a gente bota a mão debaixo do bumbum e fica esperando nossa intervenção ser muito necessária. O sono é a mesma coisa. Deixa a criança. Eu não vou deixar a criança chorando, mas assim, ela tá chorando mesmo ou ela tá só reclamando? Mas e se ela acordar de fato e demorar para dormir? Você tá aprendendo, você também precisa de espaço para aprender. Você nunca vai saber se ela vai voltar a dormir, em quanto tempo e o que ela fez, se sabe? Deixar, né? Se você não permitir. Então, espera. E aí, nesse de esperar, a gente vê criança que volta a dormir sozinha. Você bota a criança no berço, vai tomar banho, a criança está em segurança. Você bota a criança no berço seguro, vai tomar seu banho e fica aquele ruído branco acontecendo. Quando você chega lá, a criança está dormindo de novo. Você nem imaginaria que a sua criança ia poder fazer isso. Mas porque você não tentou. É por isso que a gente tem que, sabe, ir permitindo a criança. Então, a babá eletrônica é ótimo da gente, mas cuidado com essa coisa de sair correndo no primeiro ruído, porque você nem permite a criança dela tentar se reorganizar. E isso do desmame que ela falou, você acha que funciona? Porque eu vejo muita amiga querendo desmamar.
Por isso, para dormir. Assim, vai desmamar. Confesso que eu já pensei também isso. Vamos lá. O desmame pode ser uma saída, desde, óbvio, a gente está aqui considerando que a criança não precisa mais se alimentar à noite, tá? Que é uma criança que já tem toda a sua ingesta calórica ao longo do dia. Então, ele pode ser uma saída para organizar o sono noturno, mas muitas vezes, se outras coisas estão causando uma desorganização, como a gente falou, se é uma cama compartilhada que não está funcionando, se é um ambiente que tem estímulos a mais, ou se a criança está vendo tela e está indo dormir com cortisol lá em cima, ou porque está em privação de sono, ou porque está sendo hiperestimulada, e aí o seu sono não REM fica, que é o sono profundo, fica mais prejudicado, eu posso até desmamar a criança, mas ela vai continuar acordando, né? E talvez eu tenha que usar outras estratégias para ela voltar a dormir. Então, eu tenho que entender que o mamar para dormir, ele é uma forma de voltar a dormir, né? Por que ela está acordando? É o primeiro passo, eu tenho que entender por que ela está acordando. E depois eu tenho que ajudar essa criança também a entender que existem outras formas de voltar a dormir, né? E aí é que entra as tais associações de sono. É como é que eu vou ou atender essa criança na madrugada ou ajudá-la a iniciar o sono, a mostrar para ela que demora mais mesmo dormir quando a mamãe não está dando peito, mas a gente já mamou, agora você vai ficar aqui até você dormir. E aí a gente vai, né? A criança vai aprendendo a fazer outras coisas. O problema é que as pessoas acham que é só desmamar. Não é. E outra coisa, o peito, gente, é um acolhimento, é afeto. E a amamentação, em livre demanda, né? Ela permite com que essa criança tenha sempre a produção de leite, sempre a mãe tem a produção de leite sempre lá em cima. Então, isso também é muito importante a gente dizer que, né, um desmame noturno abrupto e desnecessário, às vezes, pode causar um desmame diurno. Eu acho que cada família decide o que vai fazer, mas a gente tem que saber por que é que tá fazendo e quais são os passos que tem que vir antes. Senão você só desmama a criança, ela pode continuar acordando. E aí? Porque a gente faz isso no desespero, não entende o porquê, foi o que você falou. Não, eu acho que o principal é você realmente descobrir por que tá acordando. Tá com calor? Tá desconfortável? O pijama não tá bom? Às vezes eu coloquei esses dias um pijama maiorzinho, eu percebi que ela ficava assim com a perna. Eu falei, deve ser, sei lá, o que é? Era o pijama. Eu tirei a calça dela na hora, ela virou. Empurrando com o pezinho assim, às vezes, Uma vez eu botei um pijama nele, tinha várias carinhas assim, era um pijama novo. Eu vi pela babá eletrônica, ele acordava, às vezes ele fazia assim com o braço. E tipo assim, fazia assim, tipo, tem uma coisa no meu pijama. Tava com mãe, eu fui lá. Falei, cara, a terceira vez que ele acordou e ficou olhando a roupa, eu falei, cara, era a roupa. Fui lá, troquei a roupa, era só a roupa. E outra coisa que eu já percebi também, normalmente eu faço ele dormir, né? Eu que vou com ele, né? Ele mama e tal, a gente deita na cama junto, ele dorme. Quando não sou eu que faço ele dormir, eu já percebi que ele acorda mais vezes à noite. Tipo assim, tô indo dormir, minha mãe não tá aqui. Cadê minha mãe? Isso pode ser. Isso pode ser uma das coisas de angústia de separação, né? Que é muito comum. E às vezes a criança nem aceita dormir com outro cuidador, ou demora muito mais, ou chora muito. E aí, quando você tem uma criança que está nesse processo, é interessante sempre ela ter a garantia de que você está por perto, porque essa sensação de angústia para a criança, de que você desapareceu e não volta mais, porque qual é a ideia? Ela já sabe que vocês não são a mesma pessoa, né? E ela, já sabendo disso, ainda não tem o conceito de permanência do objeto, que é um conceito que ela vai fixar ali por volta dos 16, 18 meses. Então, tudo que desaparece do mundo, desapareceu do mundo. Não é que vai voltar, que tá aqui debaixo da mesa. Desapareceu do mundo mesmo. Agora, imagina a mãe desaparecendo do mundo, né? É muito angustiante. E a criança tá com sono, porque geralmente isso acontece de noite, né? Sim. Nesse momento, tá super exausta, tá com a adenosina lá em cima, tá precisando dormir. E tensa, porque a mãe desapareceu do mundo. Então, isso pode acontecer. E aí a criança pode ficar mais ansiosa. E nesses casos, é claro, a gente sempre orienta. Se tem uma outra pessoa do lado, um pai, uma outra pessoa pra cuidar, sempre essa pessoa tem que jogar junto no sono. Mas às vezes tem situações que é mais fácil a mãe colocar pra dormir e a outra pessoa faz outra coisa, né? É exatamente isso. Assim, normalmente ele dorme, não tem um problema pra dormir, às vezes com a avó ou com o pai, ele dorme, mas eu percebo que às vezes ele tá relutante. E aí, né, o pai até tá tentando e tal, conversa. E eu vejo que ele tá muito sono. E aí que eu vou lá, já tá quase dormindo, só de eu pegar ele apaga. Mas também a rotina é diferente, né? Porque você, o pai e a avó são pessoas diferentes, né? Sim, lá em casa, meu marido conta cada historinha na hora de dormir. E ele é muito mais interessante do que eu. E ela adora. E a minha mãe também faz dormir de outro jeito. É então, o jeito, né? Mesmo que elas se sintam seguras com todos nós, o jeito de colocar pra dormir é diferente. A criança vai desenvolvendo um repertório com você que é diferente com o seu. Isso é maravilhoso, tá? Sim, Isso é muito bom. Sim. Porque a criança vai desenvolvendo relações que ela não tinha antes, diferentes daquela da relação materna, né? Isso a Liv só dorme comigo. Não, e eu fico, às vezes, desesperada, que eu falo, meu Deus.
Ele dorme, mas o que eu percebo é isso, assim, se não for e não fui eu que fiz ele pra dormir. Às vezes dorme a noite toda, pode ter sido coincidência. Mas eu já comecei a reparar que quando não sou eu, e aí o que eu tenho feito agora? Às vezes é o pai ou a avó que vai dar uma mamá pra botar pra dormir, porque a gente sempre tenta acostumar, porque nem sempre eu tô ali, né? Sim. Eu vou lá antes, falo, filho, mamãe tá aqui do lado e tal, boa noite, qualquer coisa, ele diz, mamãe te ama. Saio do quarto. Cara, é impressionante, a criança sente. É surreal, assim. Então, eu acho que até essa conversa você ter, né, é bem importante. A gente acha que a criança não tá entendendo nada, ela tá entendendo tudo. Nossa, eles entendem muito mais do que a gente imagina. Existe ansiedade de separação perto dos 2 anos? Porque todo mundo fala que é lá pelos 9 meses, né? O pico é por volta dos 9 meses, mas existe. Existe. E porque eu tô achando que tá sendo muito mais agora. Sim, eu também. Existem outras transições. As crianças costumam ficar muito... O pessoal chama do Terrible Two também, né? Que elas começam a ficar muito grudadas, muito exigentes. Mas a verdade é que a gente tem que olhar para a infância, assim, não com esses marcos, né? Crise dos 4 meses, não sei o quê. Gente, não é linear. Não, a gente fica ansioso esperando, gente. Aquele aplicativo do negócio de muito salto. Ansiogênico. Não devia existir, não, gente. É muito ansiogênico. E às vezes a criança, se você não soubesse daquilo, ela ia passar tranquila, mas você já começa a ficar tensa. Não, piscava no meu telefone. Não está chegando no salto. Deletei o negócio e ele linkou com o meu calendário do telefone. Mentira, ele linka. Mais paranoica. Aí eu falei, que loucura, como é que tira isso? Não, ele linka, daí sempre... Tipo, hoje Liv está entrando no salto. Que loucura. Eu falei, não quero saber. Não quero saber. Mas no calendário, a gente não sabe. Isso. Aí tem que ficar lá procurando. Tem que tirar. Depois eu achei. De desconectar, porque ele linkou. Não. E é isso. E aí tá chegando os 2 anos, todo mundo fica assim... Terrible Two. É porque tá chegando. E eu vou te falar, eu vi um vídeo outro dia desse que eu achei muito lindo, assim. Realmente é desafiador. Começa realmente, de repente, umas birras. Acho que tudo mais é intenso, o choro é intenso. Até a questão da separação, às vezes não quer realmente, porque ele tá entendendo muito mais. Mas acho que o ganho dos 2 anos, gente, é tão maior do que o Terrible Two. Cada dia eles estão aprendendo um negocinho diferente. É muito incrível. É uma fala. Então, acho que tem que olhar para esse lado também, né? Porque todo mundo fica tenso. Tá chegando 2 anos, só vai fazer birra, só vai não sei o que. E só olha o lado ruim, não, né? E o que falam muito, né? Tipo, olha lá, é geniosa. Olha lá, você vai ter problema no futuro. Eu falo, gente, ela tá aprendendo agora a lidar com as emoções dela. Antes, os marcos que a gente diz era de desenvolvimento, né? Então, assim, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a não sei o quê. Agora é saber... como que vai se frustrar, vai saber. É tudo isso. E ela precisa aprender a lidar com isso, né? E todo mundo olha como... eu gosto de falar, é desafiador pra caramba, mas precisa também entender que todo mundo passou isso, todo mundo vai passar isso, e é isso. Faz parte. Eu acho que esse olhar do tipo... Gente, não precisa ficar apegado que vai acontecer e vai ter o salto. Gente, vai crescer, entendeu? Vai crescer, faz parte. Rala joelho, e tem dia que é difícil, tem dia que é fácil, aprende... Porque senão a gente fica muito tenso ali na agenda, né? O que vai acontecer agora? Esquece de viver. Esquece de aproveitar a criança e até de entender a sua criança. O que deixa ela mais irritada, o que deixa ela mais tranquila. O que eu posso fazer aqui que funciona. E até uma coisa que você falou da lei dos 20 minutos. Que a gente realmente, né? A gente tá sempre preocupado lá. Tipo, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Ou a tua ideia, pelo que eu entendi, é tipo... se preocupa com os próximos 20 minutos, Exatamente. né? Cada vez que eu falo sobre isso, eu falo uma minutagem diferente. Mas assim, principalmente no caos, né? Se tiver caótico, e às vezes fica muito caótico... Eu tenho 3, né? Às vezes fica muito caótico. Embora eu acho que 3 é mais fácil do que 1, gente. Ai, gente, todo mundo que senta aqui fala isso. Aqui por isso. Não, veio uma mãe aqui com 4, né? 4. Agora vai vir uma com 6. A gente tá assim, ó. Ninguém entra aqui com filho único, entendeu? Então, tá atraindo aqui, não tá legal. Calma. Aí todo mundo fala que quanto mais filhos é mais fácil. Gente, eu acho que fica mais leve, eu acho. Eu acho que você... Vou voltar depois no negócio dos 20 minutos, tá? Mas a história de ter mais de um filho, eu acho que a gente aprende que nada é tão fatalista quanto a gente imaginava. Então, se não dormir, tá tudo bem, vai dormir no dia seguinte. Que as coisas não são assim tão preto no branco, que você pode errar e que vai dar tudo certo, e que onde você pode errar e onde você não pode errar. As crianças brincam entre elas, depois, claro, brigam também. E faz parte, isso faz parte. Sim. Mas brincam entre elas e desenvolvem uma relação que a criança que só tem ela ou só tem você não vai ter com uma outra criança. E vai demandar muito mais dos pais, né? Muito. A minha mais velha, nós éramos a pessoa para brincar com ela. Hoje, elas brincam entre elas o tempo todo. A gente tá sempre por perto, a gente tá sempre por ali. Mas é entre elas, sabe? Assim, adultos, não convidamos vocês, tá? Vamos brincar aqui entre a gente. É maravilhoso. Não é o trabalho de 1 vezes 2 ou vezes 3 ou vezes 4. A mensalidade da escola As trabalhos sim. Mas o trabalho não. E isso
isso é maravilhoso. Assim, Tá. tô indo pra quarta, vamos tentando. ver, né? Se eu volto aqui e conto uma história diferente. Eu vou chegar lá com a quarta, então, tô com quinta aqui. Mais uma minha Casa das 7 Mulheres. Vamos chegar lá, né? Se meu marido topar. Mas voltar. Aí ele fica meio. Mas você tem certeza? Mais um. Fala, Alexandre, vai dar tudo certo. Quem tem 4, tem 5, tem 6. Bem, bota água no feijão. Tem desconto na mensalidade depois do segundo. Olha, 5%. 5%. O povo tá ruim na minha cidade. Na minha cidade era mais fácil, viu? Esse Já negócio de ter mais- né? Antigamente. pagava 2 e ganhava a terceira. Eu me lembro que tinha essa história agora. Tem um combo ali, né? Agora não é mais assim, não. Mas voltando à ideia dos 20 minutos, né? Principalmente quando fica muito caótico, é que a gente tende a querer projetar todo o nosso futuro, tudo que vai acontecer com aquele cérebro que tá vivendo o caos. Então, assim, naquela situação, sim, é muito caótico viver todo o resto da vida, mas você não precisa focar no resto da vida. Você foca em passar os próximos 15, 20 minutos. Porque em 15, 20 minutos, muita da sua disposição mental também vai mudando, a situação vai se organizando, tudo muda. Então, você sobrevive os 15 minutos. Daqui a 15 minutos, como é que eu sobrevivo os próximos 15 minutos? Sabe? Focar bastante no presente, isso é muito importante, principalmente quando a gente tem um bebezinho pequeno, que a gente está ainda tentando entender como é que eu vou sobreviver até o final do dia. Mas também, quando a criança já é maior e você está passando por alguma situação caótica. Me lembro que a minha menorzinha foi para UTI e ficou uma semana lá por conta de bronquiolite. E era isso, era a lei dos 15 minutos a cada 15 minutos mesmo. Porque a situação só piorava a cada 15 minutos e eu tinha que sobreviver. Aí eu me lembro que assim, cara, então agora nesses 15 minutos eu vou tomar um banho. Ela dormiu? Tenho apoio. Vou tomar um banho. E agora eu vou ficar aqui com ela e vou passar por esses 15 minutos de inalação. E agora vai ter um exame de sangue e são os próximos 15 minutos. E é isso. E as coisas vão passando, assim. Se a gente ficar pensando no longo prazo, no meio do caos... Isso só adoece mais ainda, né? A maternidade. Não, eu viajei com ele agora, pela primeira vez, né? E aí, no primeiro dia, assim, eu lembro que, cara, ele não queria dormir, não sei o quê, e foi um caos. E 6 horas da manhã ele acordando pra viver, meu Deus, como é que eu vou curtir o dia inteiro? O menino acabou de acordar e não vai tirar soneca. Tipo assim, eu surtei, falei, não dá pra viajar com criança, não sei o quê. Isso. Cara, no segundo, sei lá, terceiro dia, ele tava se adaptando. Ele tirava 2 sonecas por dia, coisa que ele não faz aqui. Então, é o que você tá falando. Eu comecei a surtar lá na frente, falei, não, realmente não dá pra viajar com criança. Me tinham falado, e que não sei o quê, e não vou viajar nunca mais. A gente surta por um negócio acontecendo ali naquele momento, a gente tá pensando, não vai viajar nunca mais, vou dormir nunca mais, não sei o quê. E não é isso, né? Mas foi então, o acho que faz total sentido você pensar ali os 15 minutos, tipo assim, beleza, hoje talvez ele acordou 6, mas de repente amanhã ele já vai acordar um pouquinho mais tarde, vai entrar na rotina, vai mudando. Né? Essa semana eu tive um processo também que ela não dormia de jeito nenhum, eu tinha que ficar 4 horas sem amamentar. Aí eu falei, eu não consigo, tipo, não... ela tava chorando, acordou chorando, daí eu falei, o que eu vou fazer, não sei o quê, com meu marido ela não acalmava, comigo no colo não acalmava. Aí eu já comecei, meu Deus, como vai ser o desmame? Então a gente começa a pensar. E quando entrar na escola, meu Deus! Aí a gente fica, realmente, a gente fica muito noiada com tudo isso. A gente tá chegando no final, mas você falou um negócio de escola. Fala. Posso falar um negócio aqui rapidinho? Pode. De creche. Rapidinho. Não sei se seus filhos já estão na creche. A mais velha, A mais sim, velha, né? na escola, tá indo pro primeiro ano, e a do meio tá entrando agora na escolinha. Na escolinha. Então, o vídeo polêmico que ela falou era sobre creche, de uma pessoa falando, não coloque seu filho de jeito nenhum, você vai, praticamente falou isso, tá? Você vai jogar seu filho na jaula com os leões antes de 3 anos, que não pode, não sei o quê. Que não precisa Que não socializar. precisa, que a criança não socializa, que a criança se morde, se bate, não sei o quê. Juro por Deus, eu vi o vídeo. Se bate mesmo, no caso, mas eu não conheço esse vídeo, não. Sério. Morder e bater faz Depois parte. a gente passa. Porque, assim, foi pra mim, e é uma pessoa que eu gosto, faz muita coisa, faz sentido pra mim, mas esse vídeo caiu, assim, eu tô botando meu filho na creche, tá? Ele tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 9. Eu li, e naquele momento eu pensei assim, cara, nada a ver, tipo, viajou e tal. E aí mas assim, por mais que a gente entenda, saiba os benefícios que tem na creche, a gente vai se morder, vai se bater, vai empurrar no parquinho. Exatamente. Vai acontecer em qualquer lugar. Ah, tudo bem, eu não sou hipócrita de achar que meu filho vai chegar lá, só vai socializar, vai aprender, e que não vai acontecer pode acontecer, e tá tudo bem. A criança tem que aprender, e tá ali. Mas ela falou de uma forma, de uma verdade absoluta, que uma mãe, agora, as crianças entrando, voltando, né? Ou quem tá voltando pra escola, pira de ver isso. Desiste. E eu realmente eu repostei, falei sobre isso e vieram mães me falando, cara, eu vi esse vídeo chorando, de desespero, porque eu não tenho como, eu tenho que botar meu filho na creche. E aí entra como que a gente falou, né? Cada família tem sua rotina, né? Tem a dinâmica. Ou então, porque realmente precisa viver. Né? E não é só pelo filho, é pela aquela mãe precisa voltar à rotina dela, precisa né, de socializar, ter o tempo. Então, assim, isso caiu para mim
hoje, né, conversando, eu tenho muito com quem trocar, tenho muitas mães que têm filho na creche, não veio pesado. Mas uma mãe que tá botando, que não tem essa troca, que não vê, fala assim, cara, o que eu tô fazendo com meu filho? Né? Eu tô botando ele ali meu filho. na jaula, né? Basicamente foi isso que ela falou. Seu filho não vai aprender nada, não tá na hora de aprender, não sei o que, ele vai se matar ali com as outras crianças. Meu Deus. Então, assim, existe alguma idade que eu acredito Ideal. que não seja ideal, porque é o que a gente está falando aqui. Cada família tem sua logística, né? Então, assim, mas, sei lá, cientificamente, alguma coisa, tem uma idade que é o ideal. Vamos lá. Esse processo de educação é um processo intrinsecamente cultural, né? Então, assim, a idade na qual as crianças entram na escolarização obrigatória muda de cultura para cultura. Na França, acho que são 3 anos, no Brasil são 4 anos, em Portugal são 6 anos. Isso muda de cultura para cultura e até 1920 era completamente diferente. Esse processo de proteção à infância e até criação desse espaço para ser criança e protegê-la dentro de escolas em que a gente reduz o trabalho infantil, em que a gente tem ambientes que talvez sejam muito melhores do que certas casas desajustadas ou que com todo o amor não consigam acolher essas crianças, ele vem acontecendo para que as crianças entrem na escola. Então, eu entendo um profissional dizer, eu não vi o vídeo, tá? Mas eu entendo um profissional falar que a escola não... Assim, você não precisa colocar o seu filho na creche para socializar. Porque existe uma ideia que aí surgiu muito forte do tipo, se eu não colocar o meu filho na creche, ele não vai se desenvolver. Se eu não colocar o meu filho na creche, ele terá problemas de aprendizado. Percebe? Sim, sim. Que é uma ideia e que faz com que a gente se pergunte se eu não deveria colocar o meu filho na creche agora. Mesmo que eu não queira ou não precise, né? Então, eu tô trazendo o outro lado. Sim, sim. O Brasil trabalha com 4 anos de idade, mas Portugal, por exemplo, estava morando lá agora, são 6 anos de idade, se eu já colocar direto na escola, né? Antes, logo depois da creche. O que mostra pra gente toda essa variabilidade cultural. Se a criança está num ambiente amoroso, seguro, em que ela tem interação com os pais, porque o principal no comecinho da vida é a interação amorosa com o seu adulto cuidador, a sua figura de vinculação e as suas interações entre pares que... Numa família socialmente funcional, a criança vai ao parquinho, a criança vai interagir com crianças por perto, né? Antigamente, todo mundo tinha filho, todo mundo tinha irmão, hoje em dia as coisas não são mais assim. Então, a criança pode ficar em casa durante, vou colocar aqui no Brasil, 4 anos, tá? Mas eu não quero que você acredite que isso é uma idade fixa que muda, né? Sim. Muito bem, obrigada. Mas às vezes isso não é possível, porque essa família é desajustada, é disfuncional, não porque quer, ou porque quer, ou porque não tem condições de cuidar daquela criança, ou porque a gente está falando de uma criança que vai ficar o dia inteiro na tela, sem ter nenhuma interação com outras pessoas, ou porque a pessoa que cuida, né, a mãe, por exemplo, precisa voltar ao trabalho, ou deseja profundamente voltar ao trabalho, e aquilo é muito importante para a sua saúde emocional. Então você percebe que são realidades muito distantes que vão se construindo, e que a criança pode sair muito bem obrigada, ficando em casa numa família que possa suprir as suas necessidades ali nos primeiros anos, ou indo para uma creche amorosa, cuidadosa, em que tenha pessoas que recebem bem, que são valorizadas, que tem pessoas que podem ter o espaço de cuidar corretamente daquela sua criança, num ambiente seguro, num ambiente que tem bastante interação com a natureza, né? Não é uma trocar a tela do sofá de casa pela tela da creche, porque infelizmente isso também acontece. Então, há famílias e famílias e há creches e creches. Eu acho que generalizar qualquer tipo de coisa nesse contexto é extremamente problemático. Porque, e é isso, e quem não tem opção? Porque às vezes você tem opção, tá só se perguntando, né? Ah, será que eu coloco? Será que eu não coloco? E quem não tem? E às vezes não tem nem opção de escolher a creche, porque eu tô falando de um lugar muito privilegiado que eu posso escolher qual creche eu vou pagar. Isso eu não posso. Isso eu tenho aquela creche específica e que, cara, nem... Eu já sei que não é exatamente tudo aquilo que eu queria pro meu filho, mas é o melhor que a gente pode dentro desse contexto. Então, é preciso muito cuidado. E eu nem acho que a pessoa... Que as pessoas façam isso com a intenção de magoar. Mas, às vezes, a mensagem bate errado, sabe? Isso. Ou ela vem incompleta. Porque, pronto, ó... Como é que a gente tem que explicar o negócio, né? E em redes sociais, em que tudo é 1 minuto e meio, no máximo. Como é que você passa uma mensagem completa em 1 minuto e meio? Eu achei que, assim, veio de uma forma muito direta. E, mais uma vez, é uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, tem conteúdos bons. Mas, assim, esse pedaço realmente não foi um pedaço tirado de uma entrevista. Ela claramente falou esse pedaço sobre isso. E foi, tipo... Já falou outras vezes a mesma coisa.
dizendo indireta, isso, né? indireta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade Sim. no que fala na internet, né? E porque você não sabe, a mãe que tá lendo, que tá ouvindo aquilo ali, né? Às vezes a pessoa já tá realmente se sentindo muito culpada, porque tem gente que tem que colocar na creche com 6 meses, tem que voltar a 4 trabalhar. meses, É, 3 com a amiga colocou meses. com 3. Então, assim, eu não amo meu filho vai ser dependente, amoroso. E acho que, assim, eu acho que é o compensar, se é que a gente pode falar assim, o momento de qualidade que você tem com seu filho. Né? Que hoje foi o que eu coloquei na minha cabeça. Beleza, ele vai estar lá na creche na parte da tarde. Eu vou ter uma manhã incrível com ele. E um dia, de repente, uma noite, vou tirar ele um dia mais cedo. Ou até as meninas já me deram apoio e falaram assim, cara, um dia... Não leva pra creche, vai passear, vai fazer uma coisa diferente. Olha o peso maior até que vai ter para essa criança, né? Então, a gente também tem que olhar pro outro lado. Então, mas é igual, tipo, eu trabalho de casa, assim, meu marido tem uma escala muito boa que permite, né, a gente ficar com ela. Mas a gente já chegou num momento também que a gente falou, olha, eu acho que seria bom colocar, porque assim, daí entra minha mãe e a outra avó, né? Ah, mas deixa com os avós, não sei o quê. Daí eu falo, não é essa a questão. A questão, e não é nem socializar, porque a minha filha socializa, assim, muito no play do prédio, essas coisas. Mas na escola, eu acho, eu tento, né, a questão do estímulo, né? Eu tento fazer várias brincadeiras, várias coisas diferentes, mas eu acho que na escola ela vai ter tudo isso, né? Então, assim, vai ter uma brincadeira diferente, vai ter ali, óbvio, a socialização e tal, só que às vezes em casa a gente não consegue dar conta. Não lembro quem que veio aqui que a gente tava conversando sobre isso. Às vezes a mãe tá ali com a criança, mas tá aqui. Eu já me peguei diversas vezes acontecendo isso. Então, a gente não tá tendo um momento de qualidade. Quem faz home office, né? Sim. Exatamente. Então, assim, a gente tá ali no celular, a gente que trabalha com Instagram, com essas coisas, então, a gente acaba ficando ali, a gente tem que consumir outros conteúdos, mas estando na escola, entra nisso. Tipo, eu vou deixar de lado... Porque eu sei que aquele momento, tipo, vai ser com a minha filha. Enquanto ela tá na escola, eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada. Mas eu acho que a gente tem que também pensar por esse lado. Não só, né, tipo, ficar julgando. Não, porque você não tem que pôr teu filho, você tá em casa. Tá, mas eu não tô completa pra minha filha. Não, as realidades são muito diferentes. E é uma loucura a gente achar que tem uma resposta que cabe pra tudo, né? Não tem. Não tem. Não existe. Ai, a gente chegou no final. Gente, 80 minutos foi o podcast mais longo que a gente fez. Não, e a gente ainda não conseguiu falar sobre tudo, não, né? tudo. Então vai ter que ter parte 2, sinto muito. Então, assim, vamos ter que dar um tempinho aí. Com 39 semanas. Com 39. Não, a gente tava até falando. Depois de novo, não dá um tempinho pra poder vir fazer a parte 2, entendeu? Garanto isso. A gente tava falando pra ela, porque o primeiro filho, foram quantas horas de parto? Trabalho de parto? 4. 4. Segundo? 1h30. Terceiro? 26 minutos. Então, gente, ela pode parir aqui em 10 minutos. Segura, 10 minutos, espirrou. A gente podia ter esse conteúdo. Que baixaria. Doutora Januse vai parir no meio do podcast. Não, seria a chamada, assim. Eu só saio de vestido entrevista. agora, eu não saio mais de calça, é sério. Você imagina, acontece alguma coisa na rua, pelo menos eu tô de vestido, né? Gente, maravilhosa. Só uma última dúvida que eu tenho, tá? Estendendo um pouquinho. Seus partos são domiciliares, as tuas filhas ficam juntos ali? Nunca ficaram. Os meus 3 partos foram em casa. O primeiro parto não tinha filha nenhuma, né? Só na barriga. O segundo, a Clarice acordou e eu não me senti nada confortável de tê-la ali. No momento do parto, ficou muita raiva. Muita raiva, muito nervosa, ficou muito bicho, assim. Eu não queria tê-la ali. No terceiro parto, ninguém acordou. Todo mundo dormindo. Mas foi um parto que eu tava mais tranquila. E nunca foi, assim, pra minha cabeça emocionalmente, eu nunca tive vontade de que elas participassem, nem nada do tipo. E eu acho que, antes de tudo, a pessoa que está parindo precisa se sentir muito confortável com aquele ambiente. Pronto, aí agora que Clarice tem 6 anos de idade, ela veio com uma história de que ela quer assistir de qualquer jeito, que ela quer saber, que ela quer participar, que não sei o quê. Ela tem a malinha dela de parteira. Gente, eu mostrei o vídeo pra ela do parto, tem vários recortes, assim. Ela achou linda, aí viu que o neném nasce cheio de sangue, achou nojento. Mas assim, por um lado, eu, mãe parindo, ainda tenho que trabalhar coisas na minha cabeça. Por outro lado, eu acho muito importante que as minhas filhas saibam que os processos de gestar e parir podem ser naturais dentro de vários contextos. Sim. Ou não, ou podem precisar de hospital, e a gente tem conversado sobre isso. Porque ela não conhecia, ela só sabia que existiam partos em casa, ela não sabia, né, que as pessoas nasciam no hospital. Ela falava, Clarice, por acaso quase todo mundo nasce no hospital, né? E aí falei que existiam as cesarianas. Então, assim, eu acho que é importante para a formação do imaginário delas que elas saibam disso. Mas até hoje ninguém nunca participou. E eu acho que eu me sinto mais confortável sem ninguém.
Mas Até porque às vezes pode ver gritando, essas coisas de outra assim, e forma. ver, tipo, Então, minha mãe tá ali sofrendo. Também Agora é uma com coisa que 6 eu venho anos, trabalhando e talvez, ela já conversando, entenda. assim, até com outras pessoas que... Porque, gente, na minha realidade, a criança pode nascer com as crianças perto, queira eu ou não, sabe? Sim, Nessa de 30 minutos, pô, Na sua volta pra casa agora. eu fico pensando, se a minha terceira filha não fosse um parto domiciliar, fosse um parto hospitalar, vamos acordar todas as crianças, porque eu, meu marido e as crianças, não tem essa rede de apoio. Sim. Pronto, ia nascer no carro. E aí eu acho que a gente tem que ter muita conversa, elas têm que entender que gritar não é sofrimento, isso, sabe? É uma outra conversa em outro lugar. E que a gente nunca teve com as crianças, né? Também é muito novo esse olhar para o nascimento de uma forma completamente diferente, né? Antigamente todo mundo participava de todos os processos de nascimento. E, cara, todo mundo nascia em casa era o normal. Então, todo mundo sabia que todo mundo nascia em casa ou a vizinha, sabe? É diferente hoje. Mas eu não sei como vai ser esse próximo. Eu tenho mais tendência de querer ficar mais reservada, mas tudo pode acontecer. Sim. Na parte 2 você conta pra gente como foi. Pra você. Ai, obrigada, Januse. vocês. Sério, a gente amou. Muito. E mais uma vez, muito obrigada. Real, assim. Eu tenho que vir com barrigão, nesse calor do Rio de Janeiro. Não, mas eu vim e ela no tá ar-condicionado. aqui, gente. Não, mas eu qualquer coisa, pra eu levantar já. Eu também tava no calor. Ai, gente, que calor, minha pressão tá baixa. É pesado levar esse barrigão. Você tá maravilhosa, tá linda. Tá mas mesmo. realmente no calor, né? Essa barrigão já não ajuda. A gente agradece muito Foi mesmo. incrível. Obrigada a vocês. Muito sucesso no podcast. Amém. Obrigada. E ó, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve inscreva no canal. Então, assim, quem ainda não assistiu, assiste lá atrás. Maratona na temporada 1, que vem muita coisa boa, tá? É, isso aí. Um beijo. Beijo. Até a próxima.